Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o clássico, a super famosa saga de jogos de luta Street Fighter. O nosso texto de hoje está no livro de Atos, capítulo 17, versos 22 e 23, que dizem: Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Street Fighter não foi o primeiro jogo de luta da história. Existiram outros antes dele, como Heavyweight Champ, de 1976, Karate Champ, de 1984 e Yeat Kung Fu, de 1985. A empresa Capcom, lançou a sua versão em 1987 para o arcade. Um detalhe interessante é que esse é um dos casos da história do entretenimento em que a sequência faz mais sucesso do que o capítulo inicial. O primeiro jogo não foi muito bem nas vendas, mas tinha um elemento que mudou a maneira como os arcades de luta foram projetados desde então. O comum eram controles com 2 botões para dar os golpes, mas em Street Fighter os botões eram hidráulicos, o que permitia que o jogador usasse intensidades diferentes de força para alternar entre soco forte e soco fraco, e o chute fraco, e o chute médio e o chute forte. A ideia pode ter sido boa, mas como os jogadores tinham a tendência exagerada na força, os desenvolvedores resolveram transformar os 2 botões em 3 estágios, cada com 6 botões, sendo 3 para soco e 3 para chute. Esse formato seria copiado em praticamente todos os jogos do gênero dali então. A série ganhou notoriedade a partir do segundo título, chamado Street Fighter 2 The World Warrior, lançado em 1991 pela mesma desenvolvedora. Depois de virar febre nos arcades do mundo todo, ele foi convertido para consoles domésticos e ajudou a alavancar as vendas do Super NES durante o início da década de 90. E, gente, eu preciso dizer isso para vocês. Eu nasci nos anos 80, né? Então, na minha infância, eu joguei muito Street Fighter 2. Era muito divertido ir naquelas máquinas de fliperama e jogar nos arcades. E eu confesso, eu sei que o Blanka é um personagem meio fraco comparado com os outros, mas eu amava usar o Blanka no jogo. O jogador poderia escolher entre 8 personagens iniciais, cada um com um estilo de luta único e exclusivo. Entre eles estavam os japoneses Ryu e E-Honda, os americanos Ken e Guile, o russo Zangief, o indiano Dalsin, o brasileiro Blanka, o monstrão verde, e a chinesa Chun-Li. Após as lutas preliminares, entre esses, surgiam os 4 chefes finais, que tiveram os nomes trocados na versão japonesa e americana por receio de problemas com direitos autorais. O primeiro era um lutador de boxe americano, que no Japão se chama M. Bison, só que nos Estados Unidos recebeu o nome de Balrog. O segundo é um assassino espanhol com garras e uma máscara, chamado no Japão de Balrog, e nos Estados Unidos recebeu o nome de Vega. Um lutador tailandês chamado Sagat vem na sequência e que em ambas as versões mantém o nome de Sagat.
Ah, e aí uma curiosidade, o Sagat, ou Sagat, eu não sei como você pronuncia, ele é o vilão do Street Fighter 1. Então, é o retorno dele, agora não mais como vilão principal, e sim como um vilão secundário, né? E por fim vem o ditador, que é um megalomaníaco louco que comanda Shadalu, que é em japonês o Vega e na versão americana o M. Bison. Então todas essas trocas de nome aconteceram porque o boxeador americano Mike Tyson era a inspiração do personagem boxeador. Então, para evitar problemas, eles fizeram as trocas de nome. Aqui no Brasil, a gente conhece o quarteto como Balrog, o boxeador, Vega, o assassino espanhol, Sagat ou Sagat, o lutador de Muay Thai tailandês, e M. Bison, o chefe final, que é um dos chefes mais roubados dos jogos. Além da jogabilidade específica para cada personagem, a trilha sonora também é muito boa e os cenários onde as lutas acontecem apresentavam elementos culturais dos países de origem, como elefantes na Índia ou a floresta amazônica no Brasil. Esse estudo para os cenários e músicas com elementos da cultura de cada país que é presente em Street Fighter é o ponto de partida do devocional de hoje. O texto base de hoje revela a estratégia de Paulo na pregação do Evangelho de Cristo aos gentios, que, em bom português, eram todos aqueles que não eram judeus. O capítulo 17 é uma joia sobre o evangelismo na prática, e hoje, 20 séculos depois desse episódio, ainda é bastante atual. Esse texto é tão importante que é uma das bases teóricas que a gente pode ter para todos os devocionais que a gente está fazendo juntos aqui. Atos 17:16 diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Essa indignação não impediu que ele pregasse sobre Jesus pela cidade, ao ponto de Paulo ser convidado pelos intelectuais atenienses para que explicasse sobre esse novo ensinamento que ele estava propondo. Nessa conversa, Paulo utiliza a cultura grega para alcançar a mente dos seus ouvintes. Ele contextualiza as verdades contidas tanto no Antigo Testamento hebraico, como também nas experiências transmitidas pelos apóstolos sobre o ministério de Jesus. Ele consegue adaptar a sua linguagem para fazer sentido aos gregos, pois talvez explicar o Pentateuco e os profetas para essa cultura não surtisse muito efeito nesse primeiro contato. A coisa mais surpreendente é que quando Paulo contextualiza a mensagem, a história ela fica impressionante. Olha só, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos mais tarde. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, entre outros. Isso está em Atos 17, 32 até 34. O evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas, de geração em geração. Nesse sentido, precisamos do conhecimento bíblico para saber a respeito de quem estamos falando para pregarmos com ousadia e convicção. Além disso, é fundamental buscar viver de acordo com o poder do Espírito Santo, pois é ele quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo, conforme João 16, 7 e 8. Um terceiro elemento dessa equação sobre o evangelismo bíblico é contextualizarmos o evangelho. Esse conceito aproxima a palavra de Deus da realidade cultural de quem ouve e precisa ser uma preocupação em nossa comunicação. Além do conteúdo adaptado culturalmente, é importante que o que se fala esteja alinhado com a faixa etária de quem está ouvindo para que seja compreendido. Paulo nos ensinou o caminho para alcançar o coração e a mente dos nossos ouvintes. Tudo o que precisamos fazer é seguir seus passos e repetir o que ele fez. Essa estratégia funcionou no século I, funcionou durante toda a história da igreja e continua funcionando agora.
Será que você faz parte desse grupo de pessoas que não mede esforços para pregar o Evangelho de Cristo nessa geração? Deixe aqui nos comentários como você está fazendo para adaptar a mensagem de salvação para as pessoas ao seu redor, para que elas possam realmente entender Jesus e a salvação. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.